Então, concentra, leve o tempo que você achar necessário, quando você quiser. Ação. Você tá me olhando com essa cara por quê? Tá acreditando, né? Eu te avisei, Rogério. Te avisei ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Na verdade, eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei te avisar. Você escutou? Não. Alguma vez você tentou escutar? Não, né? Você nunca escutou. Você nunca escuta. Você nunca muda. Tô cansada, Rogério. Tô cansada. Tô cansada até pra brigar com você. Como que, como que eu vou olhar pra cara do meu pai? Como que eu vou olhar pra cara do meu pai e dizer pra ele que o genro dele roubou todo o dinheiro da família? De novo! E torrou! Enfiou! Por quê? Porque eu nunca sei onde você enfia o dinheiro, Rogério. Eu nunca sei onde você enfia o dinheiro. Seu! Seu, quem fala que sou eu, seu desgraçado verme responsável! Se eu não dar uma palavra, você não tem o direito de dar mais uma palavra! Eu vou pro quarto fazer minha mala, a mala do Davizinho. Vou pra casa da minha mãe. Você tem uma semana pra sair dessa casa. Uma semana. Se em uma semana você não sair, eu prometo, você vai ser enxotado daqui. Cortou. Cara, deixa eu. Depois a gente vai fazer uma rodada, todo mundo comentando, mas é só porque eu vou tentar, fresco, falar um pouquinho sempre que vocês terminarem. É muito legal, tá? Ver, algumas coisas assim. Eu lembro da primeira vez que a gente bateu papo, estou tentando até ver se eu acho aqui,
mas eu não vou conseguir achar de data. Não. Foi um dos seus primeiros exercícios que eu falei assim, muda a métrica, busca um caminho diferente e ver a sua cena hoje com esses coloridos, né, que eu falei, grita uma hora na cena, arrisca uma coisa, e você tem essa entrega sempre muito visceral em alguns momentos, e eu acho que você conseguiu organizar muito bem o que a gente vem trabalhando aqui, e eu acho isso muito legal. Então, a sua cena teve esses momentos do silêncio, você teve o manuseio de algum objeto, e aí tinha hora que eu não sabia se esse fecho travou de verdade ou se era proposta. Tinham coisas que aconteciam na cena que faz a gente ficar muito ligado. E, e isso que é o mais legal, assim, para quem está vendo, sabe? A gente está ali, e aí tem uns rompantes, vê o grito, vê o respiro, a gente chega uma hora que incomoda, que sabe essa coisa, mas a cena está ali viva acontecendo. Então, assim, muito legal de ver, até porque tinha umas 2 aulas que você não aparecia, e é o que eu sempre falo, assim, muitas vezes o que vai determinar a gente ser aprovado ou não no teste é a gente ver algo individual nosso ali no momento presente no teste. Então, é uma cena muito sua, né? Eu acho que se eu fizesse, seria de uma forma, se o Eduardo fizesse, seria de outra. Então, tem muito coisas na cena que é sua, que é a sua assinatura, que a gente viu em algum dos outros exercícios. Então, muito legal de ver. Parabéns, foi uma cena muito massa. Eu não vou pontuar muito aqui para a gente ver todo mundo, e depois eu queria que todo mundo comentasse das cenas, mas foi uma apresentação, foi um teste muito interessante, porque eu, como diretor, estou procurando uma atriz para o meu personagem, vocês vão estar sempre dentro de um teste do perfil de vocês. E aí eu vi nesse teste ali várias camadas, várias possibilidades que me faz, como diretor, falar, ó, ela vai por esse caminho, ou ela vai por esse. Talvez, se eu fosse dirigir um teste, eu ia falar assim, ó, vamos diminuir esse tempo, vamos aumentar esse, vamos aproveitar isso, já que apareceu essa emoção, mantém. Mas eu via momentos que parece que você vai rir, vai chorar, tá bravo e não tá, explode ou não explode. Então, tipo assim, tinha uma cena rica com muitas coisas que você passeou, muito legal. Tá? Foi um teste muito massa. Quero depois ouvir como é que foi para a galera aí assistir e a gente se aprofunda mais. Show de bola. Dito isso, quem quer ir? Quem é o próximo para a gente fazer essa rodada de apresentação com todos? Estou sentindo que é a Úrsula. Bora, Úrsula, para a gente já otimizar, porque as meninas Tágila e Bárbara fecharam a câmera. Não sei nem se elas foram embora, se elas estão aí. A Aline está participando, voltou. Mas, ó, a Tágila voltou. Deixa eu colocar aqui. Então, bora lá. Deixa a Úrsula entrar. Mesma coisa, tá, Úrsula? Vai tranquila. É o seu teste, a sua apresentação. A gente está vendo aqui junto com você pela primeira vez. Então, só fica lá fora, eu vou te dar a ação. Você entra e aí faz sua apresentação. Show. Tá? Então, concentra. O tempo é seu. Leve o tempo que você quiser. Ação. Quem chegou? Ah, pode deixar ele entrar. O que você veio fazer aqui? Não, eu já disse que eu não vou. Porque eu não vou. É sempre a mesma coisa. Toda vez que eu chego lá, que eu começo a ditar o texto, eles começam a rir da minha cara. Não, eu tô cansada, sabe? Não. Tem sempre 1000 garotas sentadas na sala de espera, sabe? Todas iguais a mim. Bonitas e talentosas. Só que... sabe aquela coisa assim que você olha e que você vê assim que não dá mais pra você? Pois é, eu acho que tudo não passou de um sonho, de uma ilusão. Eu acho que é hora de mudar o caminho. Ah, o que eu vou fazer? Eu posso voltar pra faculdade. Voltar de onde eu parei. Ou então achar alguma coisa que eu sou boa. Posso retomar os estudos. Porque eu desisti. Porque dói, sabe? Já faz 6 anos que eu tô tentando e nunca dá certo. Eu acho que
Acho que chegou a hora de mudar o caminho. Machuca, dói muito. Você ficar 6 anos em busca de alguma coisa e você vê ali que não tá dando certo. Então, eu acho que esse é o ponto final pra mim. Vou seguir um novo caminho. Eu não quero mais. Cortou. Nem doeu, né, Úrsula? Tô tremendo. Sério, eu tô tremendo. Mas por que eu tô brincando? Eu tô brincando com a Úrsula, assim. O que mais me interessa é toda vez que eu vou finalizar uma turma, ou que eu, enfim, nas aulas, nas mentorias que eu dou, é quando eu percebo que o aluno ou ator venceu ele mesmo, sabe? Que ele mesmo vai de frente com as fragilidades que o atrapalhavam, assim. Então, tipo, a Úrsula, meu Deus do céu, para ela fazer uma cena, mas era lutar uma guerra para essa menina fazer alguma coisa de cena. Era um sofrimento que parecia que eu tinha que ir lá na casa dela tocar a campanha fé. Vai, minha filha, vai para a cena. Então, Úrsula, te ver hoje, assim, tranquila, dando texto, tinha pausa, tinha uma verdade ali nessa história. Chega uma hora que eu falava assim, nossa, parece muitas vezes a gente, ator, que as coisas não estão rolando. Quantas vezes eu senti esse lugar de que as coisas não estão rolando e eu falo, pô, vou desistir, vou mudar o caminho. E isso é uma das coisas mais legais que eu sempre falo para os alunos. Muitas vezes, a força da cena não está na intensidade que você quer propor a cena. Porque quem vai assistir vai se relacionar com a cena de uma forma muito pessoal. Então, às vezes, tem dores da pessoa que ela está assistindo, que você vai fazer uma cena tão tranquila, vai ser muito mais sofrida e doída para quem está vendo, pelo simples fato de conexão que ele tem com aquela cena. E aí, Úrsula, você estava tão preenchida contando essa sua história, e ainda de bônus tinha um ventilador no cabelo, que fazia parecer um filme e tal. E isso é muito legal, porque assim, eu quero ver esse seu sorriso em cena, eu quero ver essa sua cara natural, tranquila, em cena. E às vezes ela era travada por esse medo que você tinha, né, ou essa insegurança que todos nós temos, mas que às vezes quando a gente perde pra gente é ruim. Mas isso que eu quero, que com medo, vai com medo mesmo. Nervoso, vai com nervoso mesmo. Porque isso vai ser sempre, na hora que aparecer o primeiro teste no set, que intimida, com câmera, com diretor, com aquele ator que você só vê na televisão, um projeto que você quer muito fazer, a gente vai ficar nervoso. O negócio é como que eu jogo isso a meu favor e transformo isso em cena. Então, assim, muito legal também. Olha só, Graciane e Úrsula, que sumiram, acho que estavam praticando escondidas, e falou, vou nesse último dia, vou dar na cara do Duque. Tu não encheu meu saco o ano inteiro, agora tu vai ver o que é bom pra tosse. Muito legal, de verdade. Gostei demais, gente, tá massa demais. Estou muito feliz de vê-lo, vocês, assim, entrando em cena. E lembrando que tem essa parada do desconforto, tipo, a gente tá online, cada um tá no seu espaço, Graciane saiu correndo ali do trabalho, só tá na casa dela, saiu aqui, entrou. Então, se vocês pegarem isso que vocês fizeram dentro de um set, que é um ambiente que vai estar preparado para isso, que vai ter um silêncio que te ajuda, que vai ter um cenário, que vai ter um figurino, a cena ela vai ganhar uma qualidade pelo simples fato do ambiente ajudar. Então, assim, o que mais me interessa é isso que a gente vem desenvolvendo nesses últimos meses, vocês crescerem o material humano de vocês. Muito legal. Isso porque eu conheço a Úrsula antes do Verdade em Cena, porque ela fez comigo um processo antes de preparação para teste, a gente teve um estudinho, um encontro ao vivo, e já era sofrido nesse encontro lá atrás, antes da jornada. Então, tipo assim, há mais de um ano ela já estava nesse processo sofrendo de entrar em cena. Então, quando eu falo, vai, Úrsula, dá o sorriso e entra, muito legal. Parabéns, viu? Legal demais. Então, vamos lá, vamos seguir aqui que eu quero ver todo mundo e depois vou deixar todo mundo comentar um pouquinho aí. Quem quer fazer? Tágila, Eduardo, Bárbara. Tágila, bora lá. Deixa eu só avisar meu filho que eu vou fazer, que senão ele entra aqui, de repente eu vou só falar pra ele, só um minutinho. Eu adoro. Eu tinha uma... Tinha não, né? Ela só formou. A Fernanda, que era uma aluna de uma outra turma, que ela fazia, às vezes, a cena com o bebezinho dela no pé, assim, ela balançando, ela fazendo a cena e ninando o bebê com o pé.
Aí eu falava com ela, Fernanda, eu não consigo nem te falar nada, só de você fazer isso, você já tinha que estar fazendo algum trabalho provado. Então, ó. Senão ele vem pedindo alguma coisa, eu falei, não, agora sou eu mesmo, peraí. Mas, ó, mesma coisa, fica lá fora, o tempo é seu, leve o tempo que você achar necessário, entre em cena, quando você terminar, você sai e eu dou um corte. Tá bom. Tá? Pode ficar lá fora, concentra aí, quando você quiser, ação. Oi. Eu vim gravar um vídeo porque eu já tentei falar um monte de vezes e nunca dá, nunca funciona. Eu nunca consigo. Eu acho que você já sabe. Eu acho que todo mundo já sabe. Eu também fico insegura porque a gente é amiga há muito tempo e eu tenho medo de se estragar tudo, mas não dá. Mas e aí eu me escondi aqui. Me escondi aqui atrás dessa câmera porque eu acho que assim fica mais fácil um pouquinho. E aí eu gravo, te mando e depois que eu mandar já era. Não dá mais. E eu também, você sabe que é mais fácil pra mim quando tem música, né? E não acredito que eu tô fazendo isso. Que ridículo. Para, vou parar. Não. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Eu vou de novo. Oi. Então, eu vou falar de uma vez só, porque senão eu não consigo e eu vou parar, porque eu já tentei falar várias vezes, eu já tentei gravar e é isso. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não consigo falar olhando pra sua cara, eu não consigo falar olhando nos seus olhos e eu sei que você sabe, todo mundo sabe, eu acho que todo mundo sabe. Eu também tenho medo de atrapalhar a nossa amizade, eu tenho medo porque a gente é amigo há muito tempo, mas eu preciso falar. E aí, eu tô escondida aqui atrás dessa câmera, escondida, pra poder te falar, porque eu mando isso e depois que eu mandar já era, foi. E eu pedi ajuda pra música, porque você sabe que pra mim é mais fácil, né? Então vai. Meu coração, eu não sei porque bate feliz quando te vê. E os meus olhos, eles ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos seus. Vem matar essa paixão que me devora o coração e só assim, então eu serei feliz. Bem feliz. Hoje vocês estão, como é que fala? Se jogando em cena, sabe? Otávio, coloca seu microfone no mudo, só que minha voz está voltando.
Deixa eu falar uma coisa, é muito legal, tá, Tásila, ver você com essa atitude na cena, com essa proposta super solta, natural, corajosa. Começou de novo dentro da proposta da personagem, cantou uma coisa que não foi uma música, como se estivesse ali, né, com um poema para essa pessoa, várias propostas dentro de uma cena só, que me faz também olhar para aquela atriz lá atrás, cheia de tipo, eu não sei se essa é a minha onda, não sei se a atriz é uma coisa que eu ainda estou pesquisando. E eu quero falar uma coisa para vocês, assim, para ficar registrado. A galera ainda vai apresentar. Vocês estão fazendo uma apresentação de primeira, ao vivo, sem a gente permitir o erro, né? A partir do momento do ação, entra e vai até o final. Com uma segurança, com uma qualidade, com uma entrega muito legal. Então, assim, eu quero validar isso para vocês que já apresentaram, vocês que vão apresentar também. A gente, né, vem nesse processo de crescimento, que vocês entendam que a diferença do que vocês estão fazendo aqui, que é um festival de monólogos, que é uma apresentação, né, nossa aqui do curso, é que não é um teste online para um filme, ou que não é um teste valendo para algo. Que o que vai diferenciar é que vocês vão estar sendo selecionados ou não para algum projeto. Mas o que mais me impressiona é que vocês conseguiram entregar nessas cenas que a gente viu, Tágila, então, agora nessa, com uma qualidade, uma doçura, uma força natural, cada um com a sua proposta. E isso é o que mais me interessa. Que vocês entendam que aquele lugar lá atrás, de um ano atrás, que a gente começou o curso de tipo medo de ir para a cena, que às vezes errava e sentia insegurança, ou que a gente não confiava no que a gente estava propondo, fique lá para trás mesmo. Que o mais legal é que vocês entendam que a hora que vocês entram em cena, com verdade, não importa a proposta que vocês estão trazendo, conecta com quem está assistindo, sabe? Tinha hora que eu olhava os quadrinhos ali, você começou a cantar, eu olhei para a Graciane, vi a Graciane rindo, olhava para outros, porque a gente vai comprando o teste de vocês. E isso é o mais importante, quem está vendo o teste de vocês, o diretor, tem que gostar do teste de vocês. Porque às vezes vocês não vão pegar para aquele papel, mas vocês vão ser chamados para outro. A minha primeira novela, Vidas Opostas, eu fiz teste com o protagonista da novela, que não rolou o protagonista, mas o diretor falou, me deu um outro personagem. Ele falou, cara, não, tem um personagem aqui que é um cadeirante, um paraplégico, a gente acha que você tem um perfil, você é muito novo para o protagonista, a gente te queria na novela, você topa? Porque eles geralmente, quando chamam o cara para o protagonista, acham que a pessoa só quer fazer o protagonista e tal. E eu fui lá e fiz a novela, minha primeira novela, ou seja, eu fiz teste para uma coisa e fui chamada para outra. Então isso é o mais importante, vocês deixarem a marca de vocês na hora do teste. Foi muito legal também, tá? Parabéns, foi muito legal. Nossa, muito massa. Quero passar a bola para vocês, para a gente bater um papo todo mundo, mas só para a gente não se estender todos, porque aí a gente fica livre no final para bater um papo. Quem quer ir agora? Bárbara, Aline, não sei se a Aline já chegou da rua, Eduardo. Sei que o Eduardo, se deixar, será o último. Então, para talvez evitar que isso aconteça, quer ir, Eduardo? Bora? Pode ir, pode ser eu. Aí, estou gostando desse dia de hoje, todo mundo audacioso, corajoso que só. Então, bora, concentra, o tempo é seu, a mesma coisa. Quando você quiser, leve o tempo que você quiser. Ação. Oi? Eu sei que a gente não se conhece. Eu não estava esperando você aqui hoje. Eu imaginava que a gente ia se encontrar. Estou até nervoso um pouco. Assim, mas eu não vou ter rodeio, eu vou ter coragem, até porque eu não tenho mais idade para esse tipo de coisa. É difícil. Melhor, é estranho demais, né? Esse mundo da internet, que a gente conhece alguém, se identifica tanto, sem nem conhecer pessoalmente, assim. Desculpa, não tá falando direito, porque ver você assim tá sendo demais pra mim. Desculpa. Desde quando eu te segui, assim, eu sempre curti tudo que você postava, mas com o tempo eu parei, até porque fiquei com medo de você achar que eu era um psicopata.
Sei lá, eu acho que a gente combina, não? Mano, mas não é uma cantada, não. É só uma reflexão, objetivo, tá bom? Sei lá, eu gosto muito de te acompanhar. Eu sempre ouço tudo que você posta, principalmente os vídeos que você faz com violão. Amo muitas músicas que você toca. Se você estiver gostando disso que eu tô falando, eu queria muito saber. Cortou. Olha, Eduardo, você encontrou um tom para esse seu lugar de doçura na cena muito legal. E eu acho, e eu gosto muito disso. Eu acho que é uma das coisas que a gente vinha batendo na tecla de você estar cada vez mais à vontade, mais confiante em cena e acreditar nas suas propostas. Então, por exemplo, quando você entra aí e você dá um sorriso meio sem graça para o personagem, tá um pouco nervoso porque é uma cantada e não é, a gente que está assistindo vai comprando a sua história. Então, aquela situação que você entrava para a cena já querendo ir embora, é muito legal, porque eu senti você muito calmo em cena, muito tranquilo contando a sua história, vivendo esse personagem, né, a insegurança desse personagem, tendo que contar, né, essa cantada para essa pessoa, sem estar ali com aquela boca travada, com aquele nervosismo de apertar o play e correr com o texto, doido para ir embora da cena. Você pode estar até nervoso aí agora, fazendo igual a Ursa falou, que estava nervosa, mas não chega isso para a gente, sabe? Então é muito legal ver a sua cena. Fiquei muito feliz, porque desde o nosso último encontro para esse, eu sinto que você vai crescendo, você começou a praticar, postar as cenas, e eu acho que de pouquinho em pouquinho você foi incorporando essa sua apresentação, sabe? E foi muito gostoso, cara. A gente estava meio que comprando essa ideia desse cara. Falando assim, pô, ele tá ali, pô, a pessoa que tá ouvindo, a gente falava, pô, dá uma chance para ele, pô, ele gosta de você, vai na dele. Então, assim, muito legal. Parabéns também pela apresentação. Deixa eu finalizar com as meninas aqui, que falta a Aline e Bárbara, e a gente volta para bater um papo. Foi massa. Parabéns, viu? Então vamos lá, meninas. Faltam Aline e Bárbara. Quem quer ir? A Aline tá meio que travada para mim, não sei se ela tá me ouvindo. E Bárbara tá aí. Deixa eu ir com Bárbara, porque a Aline eu acho que deu uma travada ali. Deixa eu colocar aqui Bárbara pra gente. Show. Então, mesma coisa, o tempo é seu. Prepara, concentra. Quando você quiser, ação. Eu tô até conversando com as paredes. Tem horas que dá uma dor no peito, um aperto no coração. Ai, maldita dor dentro de mim! O que é que eu fiz pra merecer isso, meu Deus? Eu acho até engraçado. Acho até engraçado quando alguém fala que vai surtar por causa da pandemia. É até um alívio saber que tem mais gente assim como eu. Que não pode sair de casa. Isolamento social? Já faz tempo que eu vivo assim. Onde foi que eu errei? Será que isso é castigo?
Eu não vejo você tão ruim assim. Meu karma deve ser pesado. Devo ter feito muito pecado nas minhas outras vidas. Pra poder aguentar isso? Se é que eu tô aguentando mesmo. Vazio. É só isso. É a única coisa que eu sinto. Vazio! 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 Gostou. Desculpa, a gente não sabia como encerrar agora. Nada. Mas isso é legal. Quando for, só sai. O que rola? Desculpa, é verdade, esqueci. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. É muito ousado e muito bom a sua proposta pelo seguinte. Às vezes a gente tem testes para, por exemplo, eu fiz teste para uma série que vai sair na Amazon para ser os irmãos Cravinhos, aqueles que assassinaram lá a Susana von Richthofen. São testes, às vezes, muito fora do normal. São testes muito difíceis de fazer. E você trouxe uma proposta com uma verdade tão interessante que a gente compra a piração dessa personagem aí. E isso é muito legal de ver isso no teste, principalmente aqui numa conclusão de curso, essa escolha sua. E aí eu vou te falar uma coisa que eu gostei muito, que eu acho que você tem que saber e usar isso a seu favor. Você tem um olhar que fala muito, assim, o seu olho fala muito durante a cena. Então, mesmo dentro de um teste dessas aspirações, joga ele mais para a gente, nesse seu silêncio. A gente, quando eu falo câmera, pensando se você está dentro de um set, é muito bom isso que você faz, às vezes você virou, é como se não importasse isso aqui, mas a partir do momento que deu a ação, você entrou, até isso aqui está sendo analisado, e é ótimo. Mas tinha horas que na sua operação eu queria muito ver seu olho, porque quando seu olho passava pela gente, eu ficava com você no seu teste. E era muito bom, e aí você parava, dava um sorriso. Muito interessante, muito bom. E essas mudanças de fisionomia que você foi trazendo fazia a gente pirar aqui. E aí eu queria muito te ver. Por quê? Aqui é uma apresentação solta, então é muito legal ver você fazendo isso. Mas se essa apresentação solta tivesse por um teste específico para essa personagem, que por algum motivo estava ali meio que nessa maluquice dela, o diretor ia estar querendo muito ver você, porque estava muito legal. Então não perde isso, eu não quero que você, pelo fato de ter que jogar mais pra gente, perca esse lado orgânico que estava muito bom. Só tenha isso dentro do seu HD, da sua proposta, que tipo, mesmo que dentro da minha operação, eu sei que é um teste, eu tenho que dar uma enganada e às vezes eu vou jogar pra cá, porque precisa ver. Mas muito interessante, eu quero saber mais sobre isso, já já a gente vai bater o papo, deixa eu ver se a Aline está aí, porque eu quero falar com todos, mas assim, muito legal, muito massa. Gostei, mano. Aliás, as cenas hoje estão todas porradas, assim, são cenas muito legais. Então, beleza. Deixa eu ver se a Aline está aí, porque ela deu uma travada e ela não está me respondendo aqui, então não sei se ela está. Se ela não tiver, a gente para o nosso bate-papo. Aline, se você tiver aí, me responda, senão eu vou pular. Oi, tô aqui. Então, beleza. Liga a câmera aí, porque você estava travada pra gente e eu não... Tá ligada. Não,
Para mim não tá aparecendo, não. Só para mim ou para todo mundo? Clica para abrir e desligar de novo, para ver se volta. Foi? Não, sai e entra de novo, então. A gente dá um segundinho aí, sai e entra de novo, vamos ver. Mas, ó, enquanto ela sai e volta, essas coisas que a gente tem visto nessas apresentações hoje são muito legais, porque, assim, ninguém conhecia a cena de ninguém. E, às vezes, a gente vai para um teste que é a mesma cena, mesma marcação, o diretor está ali esperando a mesma coisa. E quando vê uma coisa diferente, isso faz muita diferença no teste. Tipo, é a individualidade de vocês. Então, pensem sempre nisso, por mais que possa parecer, às vezes, algo que vocês possam se criticar, falar, não sei se é legal, tal, deixa aparecer, principalmente dentro da cena. Brotou alguma coisa ali no momento presente, verdadeiro, na hora, deixa aparecer, traz para a cena, porque talvez isso vai ser o diferencial de vocês. Tá? Aline, apareceu a câmera aí. Fala com a gente aí para ver se... Oi. Eu não sei o que está acontecendo hoje com a sua internet, porque foi, mas você está travada. Eita. Deixa eu tentar ficar. Deixa eu ver. Melhorou? Não, você está travada para a gente. Para todo mundo ou só para mim? Não tá aparecendo igual- a câmera, tá com a cabeça fechada para mim. Tá igual as internet da Úrsula das últimas aulas. Peraí. Tá. Se não der, a gente começa a bater um papo aqui. Se ela for melhorando, daqui a pouco você faz a apresentação. Ainda tá travado? Não, agora você está sem a câmera. Eita. Estranho. Foi? Nada. Sai e entra de novo. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, a gente segue aqui só para os bate-papos e se apresenta daqui a pouquinho. Tá. Porque aí a gente finaliza só batendo um papo, que eu vou passar para vocês, lembrando que tudo que vocês fizeram aqui será usado contra vocês, serão expostos nas nossas redes sociais com conclusão de cenas incríveis e muito legais. Ninguém mandou vocês toparem. Para o Eduardo começar lá a ansiedade dele acelerar o coração, Graciane repensar a vida e pensar o que eu estou fazendo aqui. Mas, ó, enquanto a Aline volta, vamos bater um papo, porque assim, eu falei algumas coisas individuais de cada um, porque estava fresco, mas eu quero só trazer um contexto geral. A gente está aqui participando de um festival de monólogos, onde vocês estão há um ano estudando, corrigindo fragilidades, e vieram com uma apresentação muito legal. Isso que é o mais importante, de vocês terem esse processo de evolução. Então, eu queria entender de vocês como é que foi ver e fazer, tá? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Vamos tentar fazer na ordem das apresentações, que assim fica mais fácil para eu organizar. Aline, se você estiver nos ouvindo, você está travada para a gente, então vamos bater um papo primeiro, e depois a gente vê se ao longo do processo a sua internet vai voltando, mas a gente vai falando um pouco sobre as apresentações, tá? Quem começou foi Graciane, né? Então, vamos conversar com você, Grazi. Como é que foi, primeiro, assistir da galera, ter o ponto de vista aí da galera, e fale também do seu processo, fazenda, como é que foi. Fala um pouquinho aí. Eu gostei tanto de todo mundo, assim, cara, foi muito, muito, muito legal, muito legal. A Aline é uma good vibe, assim, né? Você já imagina ela numa série muito... A Úrsula, né? A Aline Úrsula. É Úrsula Aline Mota. Ela tem 6 nomes. O que você escolher vai funcionar. Ela é muito good vibe. Gente, você já imagina ela numa série muito good vibe. É muito legal de ver, assim, muito legal. A Tágila, gente, teve uma hora, principalmente no início, que eu falei assim, viu, ela não vai começar a cena, não, ela já estava fazendo a cena, assim. Ela já estava fazendo a cena. Muito, muito legal de ver, gente. O Eduardo, nossa,
eu nunca vi Eduardo com uma cena tão gostosa, assim. Ele estava muito tranquilo. Se pudesse, ele ficaria ali fazendo a cena dele, assim. Antes ele fazia tão rapidinho e já queria sair da cena e ele estava muito de boa. Foi muito gostoso de ver. A Bárbara deu até medo algumas horas, assim. Eu fiquei com muito medo. Essa sensação do olhar também dela é muito maravilhoso de ver, porque você fica procurando o olhar dela para ver onde que vai, o que o olhar dela está querendo dizer. É muito legal de ver isso, gente. Eu gostei de todo mundo. Eu estou muito feliz assim de ter conseguido vir para cá hoje com todo mundo, porque foi bem legal. Para fazer a minha, assim, a gente fica estudando algumas coisas, mas na hora algumas coisas saem muito diferentes, assim, no momento em que você está fazendo ali. Acontece algumas coisas em que você aproveita a oportunidade, né? Então, na minha cena, especificamente, algumas coisas aconteceram diferentes do que eu já tinha visualizado, mas que eu preferi aproveitar e fazer daquela forma. Foi uma cena bem diferente do que eu já tinha feito até agora, né? Então, assim, eu estou bem contente, assim, porque eu sinto que eu já estou começando a entender, a buscar esses lugares diferentes, propostas que podem gerar um certo desconforto até em mim mesma, você entendeu? Para sair daquela monotonia de ação que a gente está acostumado com o nosso perfil. Então, assim, eu estou bem contente, assim, hoje de ver e de ter participado. Estou feliz. Mas, e você falou duas coisas importantes, assim, que isso é para a gente, para o nosso coletivo. Muitas vezes, quando a gente está no nosso começo, e é engraçado que eu até fiz uma aula essa terça, que eu coloco um vídeo do Joaquim Fênix, ele falando que às vezes você está na cena, te dá a vontade de levantar, de ir para o canto, de sentar na cadeira, faz. Não mata o seu processo criativo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente acaba se boicotando muito nesse lugar, sempre achando que isso não é legal, que não pode, que o diretor não vai gostar, que isso é errado. E aí acaba que sempre num teste, todo mundo entrega meio que a mesma coisa, meio corretinha, sabe? Muito dentro do padrão. Claro, não é para você aleatório chegar lá e ficar pirando como... Não. Mas às vezes a gente sente umas paradas na hora, quando a gente está preenchido verdadeiramente em cena, que se a gente não está confiante ao ponto de arriscar isso que apareceu ali na hora, a gente pode nos boicotar. Então é muito legal isso que você falou, por quê? A gente não conhecia a sua cena. E pode ser que aconteceu isso com todo mundo. No teste, o diretor, ele não vai estar te julgando se você falou as palavras certinhas, se você mudou isso e aquilo. Se o resultado vier com uma energia verdadeira e preenchida, que quem está assistindo se conecta. Quando acabou o seu teste, a sua apresentação, eu estava muito com você na sua história. O diretor vai estar no seu teste. Ele não vai falar, Graciano, eu gostei do que você apresentou, mas na frase 3, você esqueceu. Não vai ter essa parada. E por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a gente batia muito na tecla no nosso início a partir do momento do ação que entrou em cena, não tem erro. Esqueceu, errou, aconteceu alguma coisa, corrige, mesmo que seja levando para o silêncio, com alguma atitude, porque quem está assistindo não vai saber, vai achar que é proposta. Então, isso que você falou é muito legal, porque para a gente que não conhece a cena, ninguém nem viu. Então, isso é o mais legal, de vocês entenderem isso vendo. Vai, às vezes, vir coisas que vocês não prepararam, acredita, embarca, e às vezes vai esquecer, vai por um outro caminho, não para, não mostra que é erro, corrige e segue, porque isso é o mais potente na cena. Então, assim, muito legal de você falar isso. Fato. Gente, desculpa a quem tá de fone, eu não sabia que eu ia gritar daquele jeito. Então, assim, desculpa aí quem tá de fone, perdão. Meu, mas foi top, assim, tipo, eu tô de fone e não chegou nada incomodando, gritando, não. Aline, fala aí com a gente. Tá dando pra me ver? Agora tá e você não tá travada. Top. Então vamos fazer o seguinte, já vou te passar a bola para se apresentar, Tá. e Graça acabou de falar, daqui a pouco a gente traz todo mundo de novo. Vamos já apresentar, porque aí fica mais tranquilo. Tá bom.
Ó, então faz o seguinte, fica lá fora, tá? O tempo é seu. Leve o tempo que você quiser para se conectar com sua cena. Pode ficar lá, vou te dar a ação, você entra, faz a cena, e aí quando você terminar, você sai. Tá? Tá bom. Uhum. Então pode ir lá. Concentra, o tempo é seu. Ação. Sério? Você acha mesmo que isso não passa de fofoquinha da imprensa? As coisas são diferentes para mim do que elas são para você, Léo. O que acontece com você acontece comigo também e não é por lealdade. O que acontece com você acontece comigo. Cara, eu sou incrível no meu trabalho. Eu sou uma leoa lá dentro, eu me destaco, eu roubo a cena e eu me esforço para isso, eu trabalho para isso. E eles até reconhecem. Eles escrevem sobre isso, eles cobrem a notícia. Tem um monte de artigo por aí falando de como eu sou eficiente no meu trabalho, só que eles também escrevem sobre mim. Eles escrevem sobre mim também. Eles reparam se eu uso batom ou se eu uso muita maquiagem. E aí, se eu usar, eu sou perua. Agora, se eu não usar nada, eu sou uma desleixada. Uma mal cuidada. Eles reparam no que eu estou vestindo, eles se perguntam se eu estou tentando ressuscitar alguma moda e eles não gostam quando eu repito roupa, tá? Mesmo sabendo que eu vivo de salário. Eles reparam no meu cabelo, se essa cor fica boa para minha pele ou não. E eles reparam no meu peso também. Sabia que tem uns blogs anônimos por aí na internet que acham que eu tô magra demais. Eles têm até uma piada sobre isso. Como é que é mesmo? Ah, é. Eles falam que eu tô presa em cativeiro, fazendo greve de fome, esperando os democratas virem me libertar. Engraçado, né? É, deve ser. E aí, como se não bastasse tudo isso, eles falam de você. Porque para falar de mim, eles têm que falar de você. Não tem um artigo que fale sobre mim que não tenha o seu nome lá. Parece até uma regra. Para falar de mim, eles têm que informar para o mundo inteiro que tem um homem que me deseja. E o meu trabalho, os meus prêmios, as minhas conquistas. Eu ocupo o microfone mais importante do mundo. Mas não existe, é impossível fazer um artigo sobre mim, uma notícia qualquer sobre mim, sem falar antes que eu sou a sua namorada. É isso que eu sou. Propriedade de Léo Berg. É como se isso me validasse, como se só isso me definisse. Cara, eles não superam que a minha vida não gira em torno de você. Porra, a minha vida, ela não gira nem perto de você. As coisas, elas são muito diferentes para mim do que elas são para você. Me diz. Me diz se quando eles escrevem sobre você, se tem o meu nome lá. Me diz se eles falam da sua roupa, do seu corpo, do seu corte de cabelo. É por isso que as coisas são diferentes. E é por isso que o que acontece com você acontece comigo, entendeu? E é por isso que eu tô pedindo a minha demissão agora. Entendeu, Léo? Cortou. É muito legal ver o avanço de vocês, assim, principalmente em fragilidades que a gente batia muito na tecla. Assim. Então, ver a Aline hoje também, viu, Aline?
você usando os seus movimentos de uma forma muito mais assertiva, e aí quando não precisa mexer o braço rente ao corpo, menos expressões, aquilo tudo que a gente falava é muito legal de ver, e principalmente aquela coisa dos coloridos diferentes. Você conseguiu trazer dentro da sua proposta essas nuances que a gente sempre pontuava. Se eu tivesse que pontuar uma coisa que eu acho que você ainda precisa passear mais, é pelo silêncio, que ainda tem aquele lugar de você traz as nuances que a cena precisa, tá muito legal, tá muito bem construído, mas se você a cada bloquinho ali espaça um pouquinho essas mudanças dessas nuances, faz com que a gente embarque mais nessa proposta. Mas o que me interessa ver dentro do seu teste é você super preenchida, com a sua verdade ali fazendo, muito legal, não me incomodou nada os seus braços, tinha momentos da cena que você estava fazendo, mas o seu corpo falava exatamente o que estava acontecendo, movimentos assertivos, era diferente daquela coisa que parecia que a cena ia para um lugar, o corpo ia para outro, e a gente não se conectava, porque estava parecendo que tinha que apertar uns parafusinhos. E não, do início ao fim, estava ali uma atriz fazendo o teste, defendendo a personagem, muito massa. E isso que me importa, assim, ver ao longo desse processo, vocês ganhando de vocês, corrigindo as fragilidades de vocês. Então, assim, é muito legal. A gente teve hoje aí 6 apresentações completamente diferentes uma da outra, cada uma vencendo aí barreiras que tinha, trabalhando silêncio, uns trabalhando mais, outros trabalhando menos, mais seguro em cena. E isso é o que mais importa, a gente chegar aqui no final desse 1 ano de curso e vocês estarem com essa segurança dentro da cena na proposta de vocês. Isso é muito, muito, muito legal. Parabéns também, tá? Foi muito massa a cena. Já tinha sido na última apresentação, a gente já tinha pontuado algumas coisas bem legais, e hoje você trouxe uma ceninha muito mais apropriada, e isso é muito legal. Foi bem bacana. Show de bola. Então vamos lá, vamos seguir agora, que eu quero ouvir vocês falando do que vocês viram. Graça falou agora também. Eu vou seguir na ordem, mas se durante as pessoas estiverem falando, alguém quiser comentar, tal, fique à vontade, levanta a mãozinha aí também, porque às vezes você quer comentar alguma coisa do que a colega falou, tal, e aí fica tranquilo. Eu só vou na ordem da apresentação, que é mais fácil para eu me organizar aqui, tá? Quem foi a segunda? Foi Úrsula, né? Fala, Úrsula, como é que foi também para você ver a da galera, você fazer? Foi muito massa, mas a da Bárbara foi a que mais me chamou a atenção. A Bárbara estava doida ali. A dela foi muito forte, igual todo mundo comentou mesmo, o olhar dela, assim, na hora que ela parava, assim, dava aquele olhar assim. E veio pedir comida. Louca. Foi muito massa. O dela foi o que mais me chamou a atenção. Agora, isso é legal, só que falando assim, porque a gente se conecta com... Por isso que eu falo que a audiência completa o seu teste, né? E às vezes o ator quer entrar e fazer um teste e tal, e que às vezes o cara fica vendo assim, mais afasta do que aproxima. E vocês fizeram todas as cenas assim num lugar muito à vontade, e que todas estavam muito fortes pela verdade do que vocês estavam propondo. E aí vai ter uns que vão se conectar mais, vão se conectar menos, e isso é muito massa. Mas segue falando. O Eduardo foi aquela vibe de tranquilinho, né? Aquela coisa assim, zen. aquele passando assim, aquele garoto tímido, tentando se declarar, mas no limite dele, do jeitinho dele. A que foi primeiro, esqueci o nome dela. Graciana. Ela foi naquela vibe assim, um pouco assim, eu tô um pouco tranquila, mas do nada ela deu um surto assim. Eu tô assim, não, foi muito top. Agora, no que ela falou da Tágila, eu pensei a mesma coisa. Eu tô assim, uai, será que ela vai começar a cena, não? Aí ela já tá na cena dela ali, aquele movimento todo, foi muito massa. Todo mundo foi muito top. Não, eu tô... E na hora da minha vez, gente, eu tava tremendo tanto que eu tô assim, eu não vou conseguir, minha mão começou a suar e mas foi muito top. Isso é legal, porque assim, cara, vai chegar uma hora que é a gente com a gente, sabe? A gente vai ficar nervoso, a gente vai suar a mão, mas ao mesmo tempo você vai tomar um não aqui, vai tomar um não ali, e aí vai chegar uma hora, que foi o que aconteceu comigo, que eu falei assim, quer saber? Foda-se. Se eu fizer um teste merda, que vai ruim. O que eu não posso é perder para mim. E aí a gente começa a se tranquilizar, porque assim,
Por isso que eu gosto do nosso processo de prática, por isso que eu bato sempre na tecla com vocês, entra em cena, grava, porque a única forma da gente perder esse nervosismo é entrando em cena. Eu gostaria muito de falar, gente, vai na cozinha ali, pega uma laranja, um limão, mistura com chá e mel, toma, que ó, nós vamos ser ótimo. Não tem. Então, assim, por isso que eu gostei de falar isso para você, assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque a cena chega para quem está assistindo, isso é muito legal. Foram cenas muito massas. Show de bola. E depois quem foi, para a gente seguir aqui? Fui eu. Fala, Hudson, como é que foi também ver a galera? Você, então, que não conhecia ninguém, né? Não sabe do processo de ninguém, como é que foi? Então, eu acho que por eu não conhecer, né, o pessoal, assim, é mais gostoso ainda, talvez, porque tudo foi novo para mim, né? Tudo surpresa, assim. E eu não assisti da turma que eu fiz com o pessoal, eu não assisti, não pude participar, fiquei até sentido, assim, de não ter visto a galera, mas foram presentes, assim, que eu vi aqui hoje, né? É o que você estava um pouco que você está falando, que eu consigo ver a verdade, assim, em cada um, na cena dessas pessoas. Né? Isso chega para mim como muito crível, como muito verdadeiro, assim. Vou tentar falar na ordem, né? A primeira cena, que como que é esse nome? Eu esqueci o nome. Graciane. Graciane, você chegou, eu fiquei pensando assim, ai, gente, por que eu não fui para uma coisa, para esse caminho? Porque foi aquela explosão, assim, sabe? Foi muito verdadeira, assim. Quase que eu senti a raiva ali né, do seu marido, eu senti a sua tristeza, a sua decepção, assim, sabe? Veio tudo muito forte, assim. Muito verdadeiro mesmo, assim. A hora que você explode, porque é aquilo, né? Que você estava ali, você estava falando, você estava chateada. Mas a hora que você explode, essa explosão ela é muito real, assim, né? A personagem explodir ali naquele momento. É muita decepção, é muita tristeza, é muita indignação junto, assim. Então foi, nossa, assim, fantástico aquilo. E como você segurou aquilo, isso aí, voltava, né? Porque é isso, a gente é humano, o sentimento ele vem, mas aí os sentimentos brigam, né? Na gente. Então, muito, muito massa, assim. A Úrsula chega a bater uma tristeza na gente e pensar assim, é isso, assim, sabe? A gente tenta, a gente quer, a gente fica buscando, mas às vezes não rola. Então tem hora que vem aquela coisa assim, para mim já deu, isso não é para mim mesmo. E é isso que você trouxe, assim, sabe? E você estava muito tranquila, parecia assim, né? Você falou que estava nervosa, que estava tremendo e tal. Mas a sua personagem, ela estava assim muito resignada, muito tranquila, tipo assim, deu, cheguei a essa conclusão, pensei, é isso, não tem neura, não tem desespero, assim, né? Boa parte do tempo não tem desespero, é isso. Para mim já deu, não quero mais, né? Estou entregando os pontos. Mas lá no olhinho, lá no fundo, tinha aquela coisa assim, poxa, não queria estar entregando, né? Mas eu estou entregando porque para mim já deu. E depois foi o Eduardo, né? O Eduardo deu uma saidinha para ver meu filho ali, mas a hora que ele fala, isso não é uma cantada. E o Duque falou, né, da doçura, assim, tem uma timidez, tem uma coisa que é sedutora. Então, quando você fala, né, não é uma cantada, eu pensei, que dó, que pena que não, né, que eu queria que fosse, né, a gente fica até querendo que fosse, porque é sedutor, né, tem aquela coisa. É o que eu tô falando, assim, é tudo muito verdadeiro, assim. Eu vi cenas muito verdadeiras, assim, acho que o pessoal se jogou mesmo. E a Bárbara, né, essa coisa dessa surtada, assim, dessa coisa dessa pandemia que tá todo mundo, que bom, pelo menos eu não tô sozinha, né, tá todo mundo nessa agonia, nessa solidão, nesse isolamento, nisso. E trouxe aquela sensação mesmo, né, de isolamento, de ficar sozinho e de que, isso é péssimo, mas, isso é tão bom ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo como isso mexe com a cabeça da gente, né? Todo mundo falou do seu olhar e esse olhar trazia essa sensação, assim. Gente, essa turma é muito massa, queria ter participado também com o pessoal. A Aline, que até é curiosa esse texto, eu achei esse texto legal, assim, porque para a gente que é mulher é um dilema muito grande, né? A gente está sempre ali
por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Então, aquela coisa assim, a gente está sempre, de uma maneira geral, sendo colocada ali, é a namorada do fulano, a esposa do ciclano, a não sei o quê, e é difícil a gente ganhar o espaço da gente por nós mesmos e manter, né? Principalmente quando a gente está falando de alguns setores, alguns trabalhos, e você fez isso, assim, com uma... Eu falo, né? Tem essa coisa dessa verdade ali, tá todo mundo com essa verdade, mas a gente sente o incômodo, né, que você tem, né, de ser muito boa, ser muito foda no seu trabalho, mas no final das contas não é do seu trabalho que falam, né? No final das contas vão falar da sua pessoa, né, e de como é isso, e você traz essa angústia mesmo, né, de, nossa, não importa o que eu faça, né, vou olhar sempre para minha pessoa e não para o meu trabalho, e a gente consegue ver essa verdade nisso também, assim. Eu achei muito, muito legal. Eu acho que todo mundo chegou mesmo com muita verdade. Eu fiz uma cena que eu gostei muito de fazer também, né? Falando do meu agora, assim, eu gostei de fazer isso. Eu acho que eu me senti à vontade. Tava um pouco tensa, assim, que eu falei assim, nossa, não conheço o pessoal e tudo, mas eu fiquei bem, me senti acolhida, assim, né? Foi legal. E eu consegui me jogar mesmo, assim, eu consegui ficar tranquila para fazer, foi divertido, foi gostoso. É isso. Massa demais. É muito legal ouvi-los, assim, porque também bate um pouco na tecla daquilo que vocês foram construindo ao longo do processo. Assim, eu falo muito isso, né? Hoje eu estava dando aula da mentoria lá para o menino que eu estou preparando para o filme. O que muda vendo assim de vocês? Eu acho que a gente passa a confiar na gente, sabe? Eu me lembro muito no meu início, assim, quando eu fui para o Rio. Claro que a gente vai evoluindo ao longo do processo, mas o meu mindset que mais mudou foi eu entender que, tipo assim, não, eu tenho qualidade para o que eu faço. Talvez eu não sou melhor do que aquele, mas também eu não sou o pior. O que eu faço tem qualidade. Eu só preciso mostrar minha qualidade e ver quem vai, nesse momento, querer o que eu estou mostrando. E aí, hoje, conversando com esse menino na mentoria, o Danilo Reis, que vai fazer um filme, eu falei com ele assim, Danilo, ele está comigo há 2 anos. Eu falei, o que mudou desses 2 anos para cá é que hoje você entra em cena. E eu senti isso de vocês. Hoje vocês entram em cena. E antes a gente queria acertar, a gente não queria errar, ou a gente queria fazer a cena mais corretinha. E isso é o nosso pior inimigo. Então, quando a gente hoje entra em cena, vai ter dias que eu vou fazer uma cena boa e vai ter dias que eu vou fazer uma cena ruim. O que não quer dizer que a cena ruim não foi verdadeira. Ela simplesmente não estava no nosso dia ali de melhor entrega. Mas eu entrei em cena. E quando isso começou a acontecer com o meu ator, independente se a cena estava boa ou estava ruim, eu estava entrando em cena. Tinha um ator que tinha prazer em entrar em cena. Isso foi mudando todo o meu jogo. E quando a gente está no início, a gente inverte. A última coisa que a gente faz é entrar em cena. Ou a gente entra com medo de errar, ou a gente quer acertar, ou a gente quer agradar o outro, ou a gente está com medo de errar uma palavrinha. E tudo isso, racionalmente, na nossa cabeça, impede a gente fazer a única coisa que a gente deveria fazer, que é entrar em cena. Então, assim, é muito legal vê-los hoje. Eu acho que todo mundo entrou em cena. E aí, quem está aqui de fora vendo pela primeira vez o texto, se conecta, curte demais o que vocês fizeram. Isso foi muito legal. Show de bola. Quem foi depois foi Eduardo. E aí, Eduardo? Como é que foi? Eu gostei de todas. Todas acessaram um lugar muito diferente, assim. A Graciane, por exemplo, eu me senti assistindo uma cena real de uma novela, de uma série mesmo. Os trejeitos dela, a explosão que ela teve. Eu achei muito massa a cena dela. A Úrsula, ela me deu muita leveza no jeito que ela estava falando, assim. A cena dela foi muito leve. Parecia uma cena de uma novela do Manuel Carlos, na praia, assim, no Leblon, ela contando as histórias dela, da vida. Uma Helena da vida. Quem foi a terceira foi a Tasha, né? A Tasha, assim, no começo, a cena dela estava de um jeito. Eu falei, poxa, ela vai começar de novo. No final da cena,
já veio uma coisa mais teatral. Eu fiquei, meu Deus, por que ela está recitando isso? Mas eu achei muito massa a cena dela. Me levou para 2 lugares muito distintos, assim, na condução da cena dela. A Bárbara, ela me deu, assim, se ela quis passar uma angústia mesmo, ela me passou uma angústia mesmo. Foi desconfortável assistir a cena dela. Mas é um desconforto bom de ver. Se ela quis passar isso, foi um desconforto muito bom. Em relação à Aline, eu achei a cena dela muito boa. Em relação à Aline, sabe, dos esporros que a gente levou lá na aula passada. E quando eu assisti, eu fiquei, eita, ele vai reclamar disso bem da ideia. Eu fiquei prestando atenção justamente nisso. Por isso que, na minha cena, eu escolhi hoje uma cena com um tom mais baixo, mais rápida, porque a cena que eu escolhi na aula passada, eu acho que eu não consegui acessar direito o tom da cena. Por isso que eu escolhi essa cena um pouco menor, num sentimento que eu consegui acessar mais rápido. Mas foi muito legal, e só para deixar registrado, para eu não perder a piada, este momento, depois de 1 ano, foi o momento que o Eduardo mais falou nas aulas. Pela primeira vez, conseguimos escutar o Eduardo formando frases, o Eduardo formando 2 minutos de conversa com a gente no online, sem querer ir embora da cena. E, Eduardo, brincadeiras à parte, você foi tão bem em cena que é o que eu te falava lá atrás. Cara, a gente quer te ver, a gente gosta de ver você em cena, é muito legal. E eu acho que esse medo que ele estava tendo no início ia tirando ele do jogo. Então, foi muito massa. Ele falou da aula passada, porque acho que a aula passada foi só a Aline e ele. A galera faltou. E aí eu tive muito tempo para preencher 1 hora de aula, 40 minutos foi dando esporro. Não, mas não foi esporro, não. Foram coisas pontuais. Uma puxadinha de orelha aqui, outra que fez efeito. Foi bom demais. Mas muito legal. E é isso. Quem foi depois? E aí, Bárbara, como é que foi também essa proposta? Ver a galera? Me conta um pouquinho. Eu achei muito legal. Todo mundo trouxe propostas distintas e todo mundo se ousou, né? Quando... Agora esqueci o seu nome, pera. Graciane? A Graciane. Eu juro que eu sei o seu nome. Todo mundo tá esquecendo. Aí eu falei, Viu só, Graciane? Isso é castigo por você faltar 3 aulas. As pessoas no online, na internet, são rápidas. Passou um story, entrou outro story, ela já esquece o nome da pessoa. Enfim, eu achei muito legal, porque eu achei que ela ia ficar como ela ficava nas outras, um pouco mais morninha, e do nada ela tava ali, e eu falei, uau! Pera! E acompanhar isso foi bem gostoso, sabe? Porque a gente vê as pessoas usando e sem medo de errar, é bem interessante, tanto para a gente que está assistindo, quanto para a pessoa que está fazendo, né? E ver o da Tarsila, que a gente não conhecia, também me gerou aquele negócio, tipo, ela não vai começar de novo, tipo, ela vai assumir que errou, não. Aí depois eu vi, ela fazia parte, como assim? Foi muito legal, eu achei muito genial a sua ideia, achei muito gostosa. A Aline também foi super interessante, o Eduardo, que a gente sempre tem aquele negócio de que ele sempre quer fugir da cena, mas ele não fugiu, se manteve até o final ali, foi super gostoso de acompanhar as escolhas dele, da Úrsula, da Aline. Foi bem gostoso, foi muito interessante participar hoje. E essa sua escolha? Conta pra gente. De acabar o curso. A escolha que eu fiz hoje? Então, estava eu lá pesquisando, monólogos. Quero fazer uma coisa que eu nunca fiz. Aí eu fui lá, falei, não, briga de casal, não. Falei, quero uma coisa que eu morna, que eu possa ousar. Aí eu peguei isso aqui e falei, acho que a maioria do pessoal vai se identificar. Aí eu olhando, eu estudando o texto, isso aqui, não vou fazer uma cena parada me lamentando. Aí, à tarde, eu fiquei assim, cara, eu não vou fazer isso, eu vou mudar o texto. Aí eu fiquei, não, ele fala que posso surtar. Tá escrito no texto, a palavra surtar. Eu vou surtar, vou fazer um coringa aqui, o meu coringa, a minha releitura de coringa. Falei, o que mais teve na academia foi gente surtando, então é isso.
Mas, ó, muito legal, porque eu sempre tento falar assim, quando eu estou dando algum processo, ou de mentoria, ou que eu vou preparar alguém, às vezes a gente tem um vício, de quando a gente lê o texto, já falei isso outras vezes, a gente sempre acaba escolhendo aquele texto que leva a gente para uma área de conforto, ou o texto que a gente gosta. E esse texto vai sempre fazer a gente passear por caminhos que a gente meio que já vai, que a gente conhece. Então eu falo para o ator assim, toda vez que você estiver selecionando um texto que você leu e falou, putz, esse aqui eu não quero, pega esse. É esse que vai te mostrar alguma parada nova, que mesmo que não se use para alguma coisa, você vai descobrir dentro desse processo como ator. Então foi uma escolha muito assertiva, porque eu fiquei olhando aqui, eu falei, cara, que ideia legal e que teste bom seria para um personagem nessa parada, nessa vibe, nesse sofrimento, sabe? Se tivesse um personagem que tivesse que ter tido surto, ou que tivesse ali, e todo mundo fizesse essa cena, foi uma entrega muito legal. Então, eu acho que você achou um lugar muito interessante para você passear com a sua atriz, muito legal de ver, assim, foi bem bacana. Parabéns, foi um teste legal mesmo. É, que sai do óbvio, você falou pra gente sempre sair, né? Foi um pouco disso que eu queria entregar hoje. Falei, eu não quero entregar o óbvio, eu quero fazer uma coisa diferente. É isso. E aí uma vez alguém me perguntou assim, mas como é que a gente sai do óbvio? Eu falei, cara, a gente sabe quando a gente está na mesma. Eu acho que a gente tem que ser criterioso com a gente. Vai ser sempre? Não. Às vezes você vai fazer um teste que vai pedir uma cena mais corretinha, né? O conflito da cena vai ser, igual você falou, vai ser uma briga de casal, porque eles estavam querendo viajar para a Espanha e aí foram para a Rússia, aí estão discutindo, sei lá, às vezes o teste vai ser um conflito mais bobinho, né, porque vai ser o teste para a novela das 6, para o filme romântico, então a gente às vezes não tem como fugir do óbvio em algo que é oferecido para a gente estar ali, mas mesmo dentro deste que não é fora, que vai ser meio que óbvio, eu tenho que trazer minha individualidade, eu tenho que trazer algo que é meu. E aí a gente passeando por essas coisas fora do óbvio, a gente vai descobrindo entregas, nem que seja uma explosão de algum momento, ou essa proposta. Deixa eu começar de novo, pera, que todo mundo fala assim, ué, mas ela está voltando, e a gente entende que não, porque é coisa nossa, esse ponto de vista nosso individual é que vai fazer diferença. Muito massa. Sim. E aí, para fechar, foi você, Aline, agora? Todo mundo falou, falta a Aline, né, que foi por último. Agora a sua internet está top. Então, quando eu comecei a assistir, né, quando a galera começou a fazer, eu tava no ônibus, e aí, assim, eu peguei o da Graciane, e quando a Graciane começou a fazer, na parte que ela foi esse que deu aquela explosão, eu falei, caraca, eu tô ferrada, como que eu vou fazer agora no meio? Porque eu não vou chegar nem aos pés, né, vou passar vergonha. E eu achei incrível, ficou maravilhoso, e eu acho que foi diferente também do que a gente já tinha visto ela fazendo. E o da Úrsula e o da Tajla, eu não consegui ouvir muito bem, porque eu estava no ônibus, a internet estava ruim, e eu não consegui ouvir. Mas uma coisa que eu senti que foi muito legal é que eu conseguia ver muito no olhar delas. Mesmo as partes que eu não estava conseguindo ouvir, identificar o que elas estavam falando, dava para ver, assim, que elas estavam passando algo com muita intensidade no olhar, sabe? Então, foi muito bacana, assim, a expressão facial e tudo mais. O Eduardo, quando ele foi começar, eu fiquei pensando também, porque a gente, na aula passada, a gente fez várias vezes e ficou repetindo e tal. E nós dois, né, tivemos aquela dificuldade, assim, de acessar o que precisava para fazer a cena. E eu achei que ele foi para um lado totalmente diferente, né? Como ele mesmo falou depois do que ele tinha feito na cena da outra aula. E foi muito legal também, acho que foi muito mais assertivo. O da Bárbara, cara, quando eu estava procurando o monólogo para fazer, eu passei por esse. Eu cheguei a ler esse, mas eu não sei porque, assim, na hora não me chamou muita atenção, mas eu acho que exatamente por não conseguir ter visto, não conseguir ver ele com um olhar muito diferente, sabe? E quando ela começou, eu falei, caraca, genial, sabe? Acho que foi muito para o que você falava, o que você falou muito pra gente, né? De fugir do óbvio, assim. E acho que essa questão de pandemia e isolamento, acho que por ter sido todo mundo ter
ter sofrido com isso acaba que é uma coisa que converge muito para as pessoas, o sentimento assim, muito parecido, mas a Bárbara conseguiu ir além. Foi muito incrível. E a minha cena, eu acho que quando eu escolhi ela, teve essa questão, né, que a Tati falou de se identificar pela questão do universo feminino, assim, tudo mais, mas eu achei, quando eu estava lendo, estudando, eu achei que tinha era um pouco parecido, assim, as intenções da minha cena anterior. E eu acho que diferente da opção que o Eduardo fez, eu acho que eu quis fazer algo parecido porque eu senti que eu não tinha conseguido fazer totalmente, sabe? Eu não tinha conseguido entregar o que eu queria na outra. E eu sou meio que assim, eu vou fazer tentando até eu conseguir. Aí eu falei, eu vou fazer, sabe? Com esse sentimento assim de novo. E eu ainda acho que eu não consegui, porque eu fico muito nervosa. Então eu não consigo. Assim, ligou a câmera e eu fico nervosa. Então, tem outras pessoas assistindo e tudo mais, então eu não consigo fazer completamente da maneira como eu estou fazendo sem a câmera. Então, talvez se a gente fosse fazer de novo, talvez eu fosse buscar de novo uma coisa parecida até eu conseguir colocar isso tudo para fora mesmo, sabe? Mas eu amei assistir todo mundo e ver essa evolução, assim. Mas ó, você falou uma coisa que é engraçado também, até pra gente pegar pra gente. Você falou assim, pô, a Graciane, ela chegou, fez, e aí ela foi a primeira, pum, e eu falei, puta merda, como é que eu vou conseguir, vou fazer isso e tal? É um pouco o que às vezes a gente faz em teste. A gente às vezes já se dá um não, e muitas vezes a gente entra perdendo pra gente. E aí, o que acontece num teste? A gente vai fazer a mesma cena, a mesma marcação, e muitas vezes a gente já se dá um não. E isso acontecia muito, por exemplo, no meus primeiros testes, principalmente testes de novela, que eu chegava e a galera que estava ali fazendo eram pessoas que já estavam na televisão. Então eu lembro quando eu fui fazer teste lá para ser um dos irmãos Sardinhas, pô, meu teste foi eu, o Cauã Raymond, Fernanda Paes Leme, Thiago Fragoso, e tinha eu. E quando eu cheguei ali, eu falei, não vai ser eu nunca. Porque eu já tinha visto a Graciane fazer e falar, pô, ela foi ótima, eu sou um bosta, eu não vou fazer direito. Porque a gente nunca acha que o que a gente tem é bom. A gente sempre acha que o outro está fazendo é melhor. E eu estou pontuando isso porque você falou assim, eu fiquei nervosa, tal, né? Igual a Úrsula falou que está nervosa. A gente vai sempre ficar. E o que eu acho que a gente tem que começar a limpar para a gente é justamente essas pegadinhas que o nosso achismo às vezes vai nos colocando e que vai fazendo a gente emburacar num lugar que a gente não entrega o que a gente pode porque a gente já se deu um não. Então, assim, é legal você ter falado isso e acontecendo aqui nessa sua última apresentação para você entender que, cara, não entra nesse lugar que eu já entrei porque às vezes mais vai atrapalhar do que vai ajudar, porque na hora do seu, a gente já entra com amarras, a gente já entra com medo, assim, sabe? Então, é legal você ter falado sobre isso, para a gente poder bater um papo, falar sobre esse lugar que todos nós temos, né? Eu tinha muito no meu início. Hoje eu tenho menos, tipo... Hoje, quando eu chego para fazer um teste, eu vou muito seguro. Posso não pegar o papel, mas eu vou lá, olho para todo mundo e falo, vocês perderam, vai ser meu, beijo para vocês. Então, é um mindset que a gente vira, de confiança mesmo. Claro que tem um processo de evolução, aí a gente está aqui, fica nervoso, amanhã fica menos. Né? Na nossa última aula, igual você falou, vocês tomaram lá uma puxada de orelha, então a gente já chega nessa hoje, pô, eu quero ir mais forte para a cena, aí na próxima é mais, e a longo prazo, né, o degrau que a gente vai subindo, a gente vai evoluindo. Mas essas pegadinhas no nosso mindset acontecem muito, assim. Mas só para fechar aqui um ponto de vista meu, e aí a gente, quem quiser pontuar mais alguma coisa, a gente pontua. Eu quero de verdade, assim, dar parabéns para vocês. É o nosso último encontro ao vivo de apresentação de cenas, mas é um encontro muito redondo. Eu fico muito feliz com o processo de vocês, porque cada um chegou aqui com uma fragilidade diferente, né? Graciane já chegou muito forte no início, ela já tinha ali uma segurança, né, dentro da cena, com propostas assim fortes, e eu falei, Graça, procura alternativa diferente, vai para esse caminho, e ela arriscou e foi. Bárbara também já trabalhava bem o silêncio,
e passeava, e a gente foi abordando outras coisas, e a cena dela hoje está nesse lugar, que foi muito legal. O Úrsula, que não preciso nem dizer, tá fazendo cena com esse sorriso, ó, tá aparecendo o sorriso dela na cena, e antes era uma coisa já, tipo, meu Deus do céu, me tire daqui. Eu não sei nem se a internet dela dava problema, se ela balançava a câmera para fingir que era a internet, já saía, acho que ela criava um truque, porque agora a internet dela tá ótima, a internet dela não parou hora nenhuma, mas nas outras aulas, toda hora essa internet dava um problema. Eu falava, isso aí é golpe. O Eduardo também, viu, Eduardo? Pensa nisso, cara, você tem um brilho em cena, uma doçura, um sorriso, e a gente gosta de te ver em cena, que é o que eu sempre bati na tecla com você. Fica em cena, sabe? Descobre esse lugar sei lá, da pausa, do conversar com quem está ali, contar essa história com calma, fique em cena, que é muito legal. E a Aline também, assim, a sua evolução é muito legal, Aline, sabe? Da primeira vez lá, que, nossa, você aparecia um trem sem freio, com muita vontade, mas sem saber para onde ir, a gente tem que falar, calma, vamos organizar, diminui isso, vem para cá, e hoje você entra e faz a cena, pouco movimento, coisa que você trabalhou. Por isso que eu falo assim, galera, meu único lugar aqui é um olhar de fora de falar, gente, entra e se joga, mas o mérito é de vocês, quem entrou, fez exercício, quem praticava, quem arriscava era vocês, porque não adianta nada, que eu brigava com o Eduardo, né, tá lá, e vocês têm que participar da Úrsula, que ele vai gravar um dia, 2027, ela falou que vai postar uma cena lá na comunidade, e quando o filhinho da Tásila fizer 18 anos e for para a faculdade, ela vai postar a cena para a gente. Mas a ideia é essa, é que vocês pratiquem. Então, assim, parabéns de verdade, foi muito legal. E é isso, foi um prazerzão ter aqui mais uma vez vocês no ao vivo. Quem quiser perguntar, pontuar, fechar alguma coisa, senão a gente se despede daqui. Lembrando que a gente vai ter mais um encontro. Usem o curso lá, assistam, peguem os textos mais avançados, gravem, pratiquem. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem que vocês têm aqui o WhatsApp para a gente bater um papo. Mas a ideia era essa, assim, era vocês ganharem o que vocês ganharam hoje, confiança, prática, e é só um degrauzinho, né? Nosso processo é eterno, tem muitas coisas para vir, mas se a gente for lá atrás, olhar as primeiras cenas, menos para a Úrsula e para o Eduardo, né, que postou ontem, quem postou lá atrás, há um ano atrás, vocês vão ver as cenas mais antigas, e aí vocês vão conseguir perceber. O Eduardo não, o Eduardo esperou ficar nesse ponto de qualidade para postar, quem engana nós? Você vai ver o Eduardo hoje e fala, gente, mas o Eduardo é ótimo, claro, postou segunda-feira, não foi há um ano atrás, então a Úrsula, então, quando ela postar, nós vamos falar, meu Deus do céu, que atriz incrível, sim, tá enganando a gente aqui, mas enfim, vocês que postaram desde o início, assistam, revisitem, porque vocês vão perceber como é gritante, assim, ver o que vocês fizeram hoje foi muito legal, parabéns mesmo, tá? Então, é isso, gente, foi um prazer, qualquer coisa, manda mensagem, e até o nosso último encontro, tá? Já fiquei feliz que você pôde participar, e qualquer coisa, manda mensagem sempre aí, é um prazer enorme. Assim que a cena sair aqui, a aula, deixa eu parar a gravação, eu mando para vocês, que está gravado, quem quiser reassistir, e eu mando para vocês lá no grupo, tá bom? Gente,